Boa noite a todos. Novamente é um prazer estar aqui trazendo informações, esclarecimentos e dando continuação, né, à nossa segunda aula sobre sexualidade. E para a gente começar nossos trabalhos, né, vou pedir para todos que estejam em silêncio e que a gente possa fazer uma oração agora para que Deus possa nos abençoar, nos ajudar no entendimento, na compreensão, né, e na apresentação dessa aula de hoje. Então, todos, por favor, fechem seus olhos, respire profundamente pelo nariz, bem lentamente, enche tua barriga de ar. O tempo que você leva para você puxar o ar, você vai levar o dobro do tempo para você soltar o ar. E assim você solta seu ar tranquilo, sereno, sente seu corpo relaxado, em paz, em serenidade. E sempre lembrar dessa respiração calmante, toda vez antes de você proferir uma oração, você precisar de resolver, tiver algum problema na tua mente, com a mente estressada, você estar em sintonia com você mesmo e nesse momento sintonia também com Deus, com o Espírito Santo. E assim você traz paz, serenidade para teu corpo e tua mente. Então respira profundo, solta o ar devagar. Eu quero orar para vocês. Só, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui, para que a gente possa trazer esse conhecimento, abrir a nossa mente para um assunto tão importante que é a sexualidade. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar na compreensão de uma sexualidade voltada para a espiritualidade, voltada para a tua vontade, Pai, e não somente para o nosso prazer carnal. E sim buscarmos e conhecermos um prazer espiritual na sexualidade. Algo que vai trazer saúde para nós, paz, harmonia no nosso lar, junto com a nossa esposa. E que a gente possa compreender o verdadeiro significado de uma sexualidade, né, voltada para a castidade, voltada para o desenvolvimento do ser humano de forma integral, trazendo todos os benefícios que ele possa colher através desse ato. O Senhor possa nos ajudar na compreensão, na condução do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, em favor de uma sexualidade casta, voltada para a espiritualidade. Nos abençoe, nos proteja, hoje, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, né? O nosso tema, lembrando que a nossa aula anterior, para quem for assistir essa aula, é importante ter assistido a aula anterior, o Extinta a Origem dos Vícios, porque a gente vai começar a compreender como funciona o mecanismo do prazer sexual, a questão da dopamina, liberação de dopamina, como que a gente tem que ser uma pessoa, como se diz, não aos extremos e saber dosar de forma correta, mediana, esse impulso sexual, que é controlado pela liberação de dopamina. Então tudo isso está na aula anterior. Então revejam a aula anterior, e complementem com essa aula e com as outras que virão também, para um maior entendimento de uma sexualidade, que é o tema de hoje, a sexualidade à luz da ciência e da religião, que promove, que é a nossa intenção, promover uma saúde biopsíquico, emocional, espiritual e sexual. Uma forma que a sexualidade é uma forma que ela integraliza, todos esses aspectos do ser humano.
Então isso é muito importante. Bom, então vamos começar, né? Deixa eu começar aqui. Ó, sexualidade saudável à luz da ciência e da religião. Então coloquei esse quadro, né? Visando que, só para a gente entender, né, que essa é uma representação de Adão e Eva. Nós vamos falar, quando falar de sexualidade, né, bíblica, que é uma outra aula, na verdade deve ser 2 aulas falando sobre esse tema, aí nós vamos tratar sobre a sexualidade, como ela foi expressa na Bíblia, né, de uma forma correta. Mas lembrando que nós fomos criados, né, nessa época aí. Ó. O ser humano foi criado para viver de uma forma que ele possa conseguir sobreviver com poucos recursos. Por isso que a gente tem tanta apreciação, né, em buscar alimentos com alto teor calórico, alto teor proteico, por o tanto que a sexualidade ela nos move, nos mexe a buscar, né, uma parceira, buscar uma mulher, né? Então tudo isso faz parte do instinto. E que nós fomos criados não para viver agora nesse momento 2020, sim, fomos criados na vivência de uma forma do homem pré-histórico, o homem na selva, né? Que tinha poucos recursos, que tinha que buscar o seu alimento, buscar condições de ferramenta para a sua preservação, né? Que é outro instinto, o instinto de preservação, e também desenvolver o instinto da sexualidade. Bom, então, para a gente começar, o instinto da sexualidade, nós vamos ficar bem atento em relação. Vou seguir aqui com a caneta para a gente ter uma ideia melhor. O instinto da sexualidade, ó, ele tem 2 vertentes. Né? Essa vertente, ó, né, como está a seta, e outra essa vertente. Ele se divide em 2 formas de atuar no ser humano. É bem claro a gente deixar isso. Ó, a primeira forma dele atuar, a gente chama ele de programa de reprodução. O que seria o programa de reprodução? O programa de reprodução nada mais é que a própria reprodução do ser humano. Então, a sexualidade ela tem por objetivo levar ao estímulo à reprodução humana, porque se não tiver o estímulo, o prazer, o ser humano não reproduz. Né? Isso a gente tem que ter em mente. Então, e é o estímulo mais forte que existe. É o estímulo para a reprodução. Tanto é mais forte que ele está presente aqui, ó, no cérebro mamífero e cérebro reptiliano. Vamos olhar aqui embaixo o que é cérebro mamífero e cérebro reptiliano. Ó, cérebro mamífero, né? Tem até o símbolozinho do gato aqui, ó. E cérebro reptiliano. Ó. Então, por ser um estímulo do instinto muito forte, né, relacionado até à sobrevivência, porque é um instinto de sobrevivência. Sem a reprodução, a raça humana acabaria, qualquer raça acabaria. Então, é um estímulo muito forte. Quando é estímulo muito forte, geralmente é produzido pelas partes mais primitivas do cérebro nosso, que é o quê? O cérebro reptiliano, que é comum em todos os répteis, e o cérebro mamífero, que é um pouco mais desenvolvido que o reptiliano, né? Que o reptiliano ele está relacionado aqui ao instinto, né, ao agir, instinto nu e cru. Por isso que os répteis eles agem pelo instinto nu e cru, até mais do que os mamíferos, né? A gente vê que não tem expressão de sentimento nenhum nos répteis. E o ser humano tem o mesmo cérebro dos répteis, né? A gente já colocou naquelas outras demonstrações que é muito parecido,
muito próximo à formação. Né? Então, nós temos essa parte reptiliana. O sexo, ele está relacionado, o prazer sexual, ele está muito forte nesse programa de reprodução no cérebro reptiliano e mamífero, onde a gente tem aquilo que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. Né? Se eu colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui para a gente ver um pouquinho. Ó, voltar aqui, ó, os dois cérebros, ó, né? Ó, o cérebro reptiliano aqui, o cérebro mamífero e o circuito de recompensa, ó, que esses dois movimentos aqui, ó, né? Onde faz a liberação de dopamina, que faz a gente sentir prazer para o sexo, né? Então é muito importante a gente entender aquilo ali, que foi dado na aula passada. Então, esse programa de reprodução do instinto da sexualidade, ele faz o quê? Ele faz chegar, né, a gente colocar aqui, ó, alcançar ao quê? Chegar à função dele, desse programa. Chegar ao orgasmo para reproduzir com o maior número de indivíduos, né? Que é a perpetuação genética. Então, no mundo dos mamíferos, essa força, e a gente é um dos mamíferos, é bom a gente lembrar, por quê? Porque nós temos as mesmas condições dos mamíferos. O ser humano que é alimentado, né, como os outros mamíferos, por leite, por lactação. Só que o ser humano tem uma diferença, que eu já falei, ó, o neocórtex, que é a parte do cérebro mais desenvolvida, que os outros animais não têm, ou têm eles muito pouco desenvolvido, no caso desses mamíferos, a parte racional, que nos ajuda aqui a pensar. Isso aqui é só o ser humano. Né? Então, esse programa, o instinto sexual, ele nos movimenta, né, dentro de nós para quê? Para chegar a reproduzir, né, isso mais nos machos do que nas fêmeas, com o maior número de indivíduos para perpetuação genética. Né, a gente vê que no mundo dos mamíferos, ao qual o ser humano se encaixa, porém se diferencia, não existe monogamia. O que é monogamia? Casais que duram para sempre numa relação, né, de forma casal, uma relação instável. Não existe fidelidade no mundo dos mamíferos, nos animais. Existe no ser humano quando ele consegue trabalhar sua parte racional do neocórtex. Caso contrário, ele se move e vive como um mamífero comum. E esse programa, isso tem no nosso cérebro, porque nosso cérebro tem essas duas partes aqui, e esse estímulo muito forte de perpetuação de genética, de reproduzir com vários indivíduos. Né? Por quê? Porque a perpetuação genética, eu vou explicar agora, ela ajuda no desenvolvimento de uma genética melhor. Agora, no nosso instinto da sexualidade, que nós vamos falar mais, né, na aula seguinte, não muito nessa, mas na aula seguinte, nós temos o que a gente chama de programa de ligação. O que é esse programa de ligação? É uma outra forma de trabalhar o instinto da sexualidade, que para trabalhar esse programa de ligação, de afetividade, de amor, de carinho, eu tenho que usar o cérebro neocórtex também. Ó, o neocórtex está aqui sendo utilizado. Nesse programa de cá, não tem o neocórtex. Ó. Aqui eu tenho que usar o que? O neocórtex. Esse estímulo, né, o meu cérebro racional para me pensar e agir de uma forma correta, para que aconteça o quê? Aconteça o que a gente chama de aumentar o vínculo afetivo do casal e para com suas crias, com a prole. Né? Ajudar nos trabalhos de casa, ajudar seus filhos a crescer e tal, coisa que nessa parte
nessa parte do cérebro responsável pelo programa de reprodução, o macho, principalmente o macho, não tanto a fêmea, né? Ele quer reproduzir e não está nem aí para a sua prole, né? Não ajuda a criar filho, nada. A gente vê isso no mundo dos mamíferos, que utiliza mais só esse programa de reprodução e nem tanto o programa de ligação, né? Se liga só para reproduzir. O macho só quer ficar com carinho e atenção só no momento do sexo. Acabou o sexo, ele não está nem aí para aquela fêmea. Espera aí, vou seguir para o próximo aqui. Né? E o grande problema é que a gente vê isso. Ó. Esses dois, deixa eu voltar aqui. Esses dois programas, eles têm um conflito muito grande, ó. Entre eles são antagônicos. É difícil você ter uma sintonia benéfica nesses dois programas, o de reprodução e o de ligação. Por causa da parte cerebral. A parte mais primitiva briga com a parte mais racional, que é o cérebro neocórtex. Eles têm uma forma antagônica. Né, primitiva as partes primitivas brigando com a parte mais evoluída do cérebro racional, né, o neocórtex. Então, nós vamos ver ao longo da nossa aula e da outra como esses dois tipos de programas, a gente compreendendo dessa forma o instinto sexual, como eles trabalham um contra o outro, dificultando a harmonia entre o casal, entre a relação sexual e a nossa forma de atuar. Bom, vamos aprofundar esse programa de reprodução. Programa de reprodução dos mamíferos. Vamos entender como os animais trabalham, né? E o homem não foge disso. Quando ele age como um animal, ele não foge disso. Nesse quadro, nós podemos ver que aqui, ó, deixa eu dar uma rabiscada aqui. Esse macho aqui, ó, é o macho alfa. O que seria o macho alfa? O macho alfa, ele é o mais forte do rebanho. Tá vendo aqui que ele é maior do que os outros? Se a gente deu uma ideia, ele é maior do que os outros, né? Por que ele é maior do que os outros? Porque ele conquistou no mundo dos animais, a duras penas, esse cargo de macho alfa ou macho dominante. Que jeito que ele conquista isso, né? Ao longo da manada, né? Que a gente chama manada de gado, rebanho. Ele conquistou através da genética que ele puxou, através dos pais, né, que foram machos dominantes. Né? Mas sempre existe a competição, né, no mundo dos mamíferos. Competição de quê? De quem vai ganhar o maior número de fêmeas. Está vendo aqui as vacas? Ó, que ele vai cruzar. Né? Então o macho dominante, se a gente ver aqui, ó, vamos ler o texto aqui em cima, ó. Este é o macho dominante, né? Pois conquista o seu território pela força, ou pela ira. A gente sempre já falou sobre os pecados capitais. Então a ira, né, a raiva, ele tem que demonstrar para poder ganhar nas competições, né, através das lutas, para ele buscar o melhor alimento, buscar as melhores fêmeas, né, as que estão no cio. Utiliza-se da vaidade, da vaidade, para encantar as fêmeas. Então, você já viu que como os animais se comportam na época de estação de monta? Eles têm as suas danças, né? Eles estão tendo pomposo, né? A gente vê, e tem o costume de falar, o galanteio, né? Que vem da palavra do galo. Já viu toda a dança que o galo faz para a galinha? Né? Aquilo é o galantear, a dança de acasalamento. Então, é o que a gente chama hoje de vaidade, né?
ou orgulho, né? Para encantar as fêmeas, orgulha-se para com seus outros machos, né? Ele é todo, se acha o melhor, o mais forte naquela dança, naquela forma de agir, para impressionar as fêmeas e afugentar os machos, né? Ele sente inveja. Olha aí, outro pecado capital. Ele sente inveja, né? Do que? De outros machos se aproximar das outras fêmeas. Se esse aqui vai se aproximar de outras fêmeas, esse aqui vai e briga com ele, né? Ele bate nele. A gente já percebeu isso, que é algo fácil de a gente ver no mundo animal, né? Então, vamos seguindo aqui a leitura. Inveja. Quando algum desses tenta roubar só as fêmeas, então ele sente inveja, né? Ele possui a gula, ele possui a gula como forma de se alimentar, expressando a ganância. Lógico, o macho alfa, ele vai pegar os maiores, os melhores locais de alimentação. E ele não vai deixar nenhum outro macho se aproximar para comer aquele pasto mais verde, aquela ração que ele está recebendo. A gente vê que tem essas lutas entre eles por causa do alimento, né? É a ganância, né? Outro pecado capital. Tanto nos alimentos quanto nas fêmeas, né? A ganância está presente nesses dois comportamentos. Onde a última ganância nas fêmeas denomina-se o que a gente chama de luxúria, né, que é um comportamento animal que o ser humano também tem. Então o ser humano tem todos esses comportamentos animais aqui, que a gente enumerou eles aqui, né, demonstrou eles, que são 7 pecados capitais, que são comportamentos naturais dos animais, porque os animais têm que ser assim. Porque no mundo dos animais, isso é importante a gente demonstrar, no mundo dos animais, o mais forte tem que vencer. Porque o mais forte vencendo, né, ele vai perpetuar a sua genética. Os filhos dele serão mais fortes. Imagina se esse aqui que é mais fraco, vamos supor que esse aqui tem um problema de cegueira. Vou pintar o olhinho dele aqui. Tem um olho dele que está cego. Ele é cego de um olho de nascença. Nasceu cego, né? Então a genética dele não é boa. Ele é cego de um olho. Aí ele vai e começa a cruzar com essas vacas, né? Os filhos desse cruzamento vão poder sair com problema de cegueira. Se não enxerga muito bem, o que vai acontecer? O predador vai predar esses animais com maior facilidade, né? Então, pode vir a extinguir essa espécie de animal. Esse aqui tem um problema, nasceu com uma perna torta. Vamos supor que aqui ele tem uma perna torta, né? Ou falta um pedaço da perna, sei lá. Se ele cruzar com essas fêmeas, o que vai acontecer? Vai perpetuar essa genética ruim da perna torta e tal, e os filhos vão poder ser predados, ser comidos pelos leões, né, pelas onças, né, e essa espécie pode ser extinta. Então a natureza, ela foi criada, esse meio de competição, para prevalecer quem? Prevalecer o mais apto, o mais forte, o mais, né, com características mais saudáveis, para que ele possa cruzar com o maior número de fêmeas e seus filhos saírem melhor. Então esse programa de reprodução, ele existe em todos os mamíferos, né? E o ser humano possui ele também. Por isso que é tão frequente a infidelidade no mundo humano, principalmente no homem, porque dentro dele tem um processo biológico que força, de certa forma, se ele não usa a parte racional dele, a traição,
né? Aqui a gente vê, ó, as fêmeas se encantam pelo macho que possui todas as características citadas acima, para assim gerar crias de uma genética superior que sobreviva às dificuldades da natureza. E o tão interessante é que no mundo dos mamíferos, né, a gente vai entender aqui como que começa dentro dos mamíferos aquilo que a gente chama de ejaculação precoce. Porque no mundo dos mamíferos ele tem que cruzar, ó, com o maior número de fêmeas o mais rápido possível. Para quê? Para poder inseminá-las e perpetuar a sua espécie, para que elas parem de ciclar, né, se tornem prenhas, para que os seus filhos nascem e os filhos dos outros machos mais fracos não nascerem. Então, quanto mais rápido eu cruzar com o maior número de fêmeas, mais eu perpetuo a espécie, né? Imagina se ficasse uma relação sexual de um boi com uma vaca, fosse aproximadamente 60 minutos, né? 60 minutos. Nossa, enquanto ele está lá tendo relações sexuais 60 minutos, vem um outro macho aqui e tem uma relação com essas fêmeas, né? E pode ter o quê? Problemas genéticos com esses machos que são mais fracos. E aí vai correr risco essa espécie de animal. Então, por isso que tem que ser relações sexuais rápidas, ejaculações precoces em todos os mamíferos, né? E o homem, quando ele age com o animal, ele acaba adquirindo esse mal, né, da ejaculação precoce por causa desse instinto animal, né? Nós vamos ver mais adiante como que isso funciona, como que isso é mais presente, né? Então, um grande problema que nós temos, e a gente tem que ter isso em ideia, se a gente falar sobre instinto, né, voltando um pouquinho aquele quadro, né, vou voltar ao quadro aqui um pouquinho, só para a gente ter uma ideia do que a gente falava, né, da aula anterior. Nós temos o nosso nosso instinto de... Deixa eu voltar aqui. Nosso instinto, ó, que é alimentação, né, preservação e sexualidade. Nós temos que buscar o quê? A forma de santificação desses instintos, né? Que eu falei já esse tempo atrás, a santificação. Então, para a santificação, a gente tem que ter um equilíbrio nesses instintos, equilíbrio na alimentação, equilíbrio na preservação e na sexualidade, né? Para a gente ter uma vida plena, feliz, saudável, santificada. Então, uma vida normal, aqui o nível de excitação do instinto tem que ser normal. Para quê? Para a sexualidade, para a alimentação, para a preservação. Tem que ser normal. E uma coisa interessante, que qualquer desequilíbrio em qualquer um desses instintos, ele acaba acionando um desequilíbrio em todos os outros, de efeito cascata. Então, se eu tenho uma sexualidade desequilibrada, ó, eu acabo desequilibrando também o meu instinto, né, de alimentação e o instinto de preservação. Vai se tornando o quê? Anormal. Quando eu estou com um instinto sexual equilibrado, eu consigo equilibrar também com maior facilidade o meu instinto de alimentação e o instinto de preservação. E também ambos, equilibrando melhor o meu instinto de alimentação, eu consigo equilibrar a minha sexualidade, deixa eu voltar aqui, e também a minha preservação, né? Isso é algo que então tem que ter uma sintonia entre esses instintos, sexualidade, alimentação, preservação. Se um desequilibra, os outros desequilibram, né? Vamos ler aqui, ó. Para um bom funcionamento dos instintos, ambos devem estar em equilíbrio. Qualquer distorção em um provoca um desequilíbrio nos outros.
durante a estação de acasalamento, olha que interessante, dos animais, o instinto sexual se torna muito aflorado. Quer dizer, o instinto sexual aqui, ó, muito aflorado. Uma seta de novo aqui, ó, aflorou, saiu desse equilíbrio aqui, ó. Se torna muito aflorado, provocando um desequilíbrio na alimentação, né? Os animais não comem direito nesse período de cio, de estação de monta, né? De estação do cio, porque os animais mamíferos, eles têm uma estação de cio. Eles não fazem sexo, né, como o ser humano o ano inteiro, a todo momento. Não. Por quê? Porque a natureza é sábia. Porque o desgaste de energia durante a estação de monta, né, ele é gigantesco. Vou pôr um pouquinho aqui, para a gente mostrar aqui um pouquinho, para a gente falar um pouco sobre isso. Então, o desgaste de energia sexual dos mamíferos é muito grande, né? Então, o que Deus fez com os animais? Pega um pequeno espaço durante o ano, onde os animais durante o resto do ano, eles vão comendo, né? Vão engordando. Por isso que é no verão, geralmente é no verão que é a estação de monta, né? Estação de acasalamento. Por quê? Porque no verão tem uma maior oferta de alimento. Então tem mais alimento, eles pegam mais energia, né? Estão mais rechonchudos, né? Mais gordinhos, porque no momento da estação de acasalamento, que geralmente é 2 meses, depende de cada espécie de animal mamífero, eles vão gastar não toda, mas muita energia física, né? Desgaste biológico durante a relação sexual. Desgasta demais, né? Quem trabalha na área rural sabe disso. Você pega aí um touro, né, e coloca ele na estação de monta, né, no verão. Ele reproduz tanto com as fêmeas, o macho alfa, que ele emagrece muitos quilos. Muitos quilos. Às vezes tem animais que perdem quase a metade do que engordou. A gente vê isso. Os mamíferos do mar, leão marinho, né, elefante marinho, né, determinados cetáceos, baleias, eles perdem quase, mais os leão marinhos. Isso aí eu tenho certeza que eu já estudei sobre isso. Leão marinho, elefante marinho, ele perde quase que a metade do peso só na estação de monta, porque ela é curta, é no verão, as fêmeas reúnem na praia e ali o macho alfa brigando com os outros e reproduzindo com o maior número de fêmeas. Então é um desgaste físico gigantesco. Esse programa de reprodução, né, essa liberação enorme de dopamina através da ejaculação para a perpetuação da espécie drena a energia física desse ser, né? Por isso que antigamente nós víamos no mundo dos humanos, agora falando de nós humanos, o costume, antes dos Jogos Olímpicos, antes dos combates, né, que os homens iam para a guerra, eles se recluíam, né, no que a gente chamava de concentração. Né? A gente vê isso, antigamente se vê ainda nos jogos de futebol, né? Que os homens eles se retraem para um lugar, né, antes das Olimpíadas, se concentram ali, não tem relação sexual durante aquele período, para quê? Para adquirir força, vigor físico. Porque a relação sexual comum, né, essa ejaculatória, para o programa de reprodução, isso é para fazer filho. A ejaculação ela só serve para fazer filho. E a gente confunde ela com a questão do orgasmo, do prazer. Então a gente vai aprender que a gente pode ter prazer sem a ejaculação. A gente vai separar essas duas coisas, que elas não são dependentes. Elas são dependentes no mundo dos mamíferos, dos animais mamíferos.
Só que o ser humano ele tem a capacidade de sair de uma esfera animal e ir para uma esfera humana, para a transcendência. Nós não fomos criados para ser animal, nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus, um ser transcendente, que está numa busca evolucional. Né? Bom, então é bom a gente colocar isso. Então, a gente vê que na estação de monta com os animais, eles não comem, eles comem antes. Quando chega a estação de monta, ele quer saber só de cruzar. Porque o instinto da sexualidade ele é muito forte. Ele acaba desregulando os outros instintos da preservação e da alimentação. Da preservação é tão notório isso que você vê, quem já criou galinha sabe, quando tá 2 galos, o galo tá lá ou cruzando com a galinha, né, em cima da galinha cruzando, ou quando ele tá lutando com o outro, brigando, você chega pertinho dele. Você pode pegar o galo, muitas das vezes. Você pega o galo. Se você pegar uma galinha, eu já criei galinha tem muito tempo, né, cria até hoje, né, e outros animais, você pega uma galinha, coloca ela na frente do galo, o galo vem e cruza, muitas das vezes ali que a galinha está segura, ele vem e cruza em cima da galinha, você pega ele a hora que você quiser. Ele está brigando ali, ó, né? Você pega ele. Você leva um cavalo inteiro, tem um cavalo lá que é o reprodutor. Você pega um outro cavalo inteiro no cabresto, né? Esse cavalo inteiro que está lá pode ser selvagem, não tem problema. Você pega um outro cavalo inteiro naquele rebanho e pega e fica próximo àquele cavalo, né? O outro cavalo. Ele vem e briga com aquele cavalo. Não importa nem que você está ali perto. Ele briga com ele. Se você pega uma égua no cio e chega próximo naquele rebanho daquele cavalo vem e ele cruza com aquela égua, ele perde um medo do ser humano. Quer dizer, o instinto de preservação dele está sendo afetado. Porque qualquer momento um predador, o ser humano muitas vezes pode ser um predador para um cavalo, para uma galinha, ele está na cadeia alimentar na parte mais alta. Ele pega aquele animal. Por isso que os leões, né, eles têm, os leões, as onças, a época que eles mais engordam é na época de estação de acasalamento, muitas das vezes, dos animais, porque eles, como eles estão concentrados demais, e os mamíferos, ele tem um pouquinho do racional, né, que o ser humano tem, do córtex, só que é pouco desenvolvido. Mas como ele está afetado por esse programa de reprodução tão forte na cabeça deles lá, que os mamíferos estão lá tentando se reproduzir, ele acaba tendo como se diz, mau funcionamento do instinto da preservação, que ele não consegue enxergar o predador. Ele não está nem aí para o predador, ele está só focado na fêmea, na reprodução. E aí o que acontece? Vem o predador e come ele. Né? O leão vai lá e come o cavalo, come a vaca, come o veado, come qualquer tipo de ser que está naquele frenesi sexual. Porque quando a gente está nesse frenesi sexual, e isso vale para o ser humano, isso é provado cientificamente, tem artigo científico que fala sobre isso. No momento em que eu estou usando muita dopamina, muito estímulo, né, do cérebro reptiliano e mamífero, que é a parte mais primitiva nossa, o racional não consigo pensar. Por isso que o cara fica lá fissurado, né, louco na vizinha, né, para ter relação sexual com a vizinha. No momento que ele está lá tendo aquela relação sexual, ou ele está querendo buscar aquela relação sexual com a vizinha, ele nem preocupa se o marido da vizinha pode chegar naquele momento, pode chegar e dar um tiro nele. Ele nem está nem aí. Da mesma forma que a pessoa adicta, viciada em droga, quando ela está na euforia da droga, ela nem pensa que ela pode ser presa, que a polícia pode pegar ela, né? Que ela pode morrer por causa do uso da droga. A gente perde a nossa capacidade racional toda vez que a gente usa demais
o circuito de recompensa cerebral liberando dopamina demais. E no mundo natural, tirando as drogas, a sexualidade é o que mais libera dopamina. A droga só consegue nos viciar porque ela sequestra as mesmas células que são responsáveis, os meus neurotransmissores que são responsáveis por liberação de dopamina relacionada à sexualidade. Por isso que a droga vicia tanto, porque ela age no cérebro nas mesmas áreas onde o instinto sexual age. Principalmente o instinto sexual do programa de reprodução. Né? Que é a parte mais primitiva. Quando age, minha parte mais primitiva está muito aflorada, minha parte mais evoluída não consegue desenvolver. E aí eu vou ter problema. Né? Bom, então vamos lá, voltar. Então é por isso. Né? O certo é a gente ter essa questão da sexualidade de uma forma normal, e aqui é uma forma anormal, na questão da sexualidade. Bom, então o que acontece? Como é que libera essa dopamina? Nós vamos ver como que libera essa dopamina. Né? Aqui alguns textos depois vocês vão, não vou ler todos esses aqui. Né? Então nós vamos entender como que funciona o que a gente chama de efeito Coolidge, que é o que acontece, né, com... Deixa eu ver se eu aumento a caneta, que não tem como aumentar. Esse efeito Coolidge é o que faz os machos alfas, né? Vou até voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Esse efeito Coolidge, o que chama efeito Coolidge? Então vou explicar para vocês. Esse efeito Coolidge vamos apagar isso tudo aqui. Esse efeito Coolidge é por causa de um presidente americano, né? Que tem esse sobrenome, presidente Coolidge, nos Estados Unidos. Ele tinha uma fazenda que é bem interessante. Deixa eu colocar na minha tela, aí eu falo para vocês. Esse presidente, ele tinha uma fazenda, e na fazenda dele, ele estava junto com a esposa dele visitando os animais da fazenda, e ele chegou próximo ao galinheiro. Quando ele chegou próximo ao galinheiro, né, junto com a sua esposa chegou para ele, né, e falou: olha o que está acontecendo aqui. Olha esse galo, o tanto que ele é bom para cruzar. Né? Diferentemente de alguém que eu conheço, que não tá comparecendo às suas funções, né? Ao seu dever de marido, de esposo. Né? Deu uma indireta para o presidente. Né? Olha lá, meu bem, olha como é que esse galo é potente, olha aí como que ele tem vigor físico para cruzar, né? Deu uma indireta para ele. Na mesma hora ele rebateu. Ele falou: ele é bom para cruzar desse jeito, porque ele cruza com várias galinhas. Ele não cruza com uma só. Por isso que ele tem esse ânimo. Né? E isso virou uma piada no mundo da ciência. Tanto que esse processo da infidelidade do mamífero acabou sendo chamado de efeito Coolidge. Né? Foi uma nomeação em relação ao presidente. Foi uma homenagem em relação ao presidente. Essa piada que ficou correndo no mundo americano. Então, o que é esse efeito Coolidge? Né? Vamos voltar novamente. Por que esse touro aqui, ó, ele dá vontade de cruzar com uma fêmea, larga a fêmea, cruzou, vai com outra, cruza, vai com outra, cruza, vai com outra. Porque acontece um processo biológico com ele para que isso ocorra. Né? Existe um processo biológico para que isso ocorra. O que acontece dentro dele? Então vamos lá.
Como é que é esse processo do... Então, os cientistas fizeram um experimento para provar esse efeito Cordy. Como é que foi o experimento? Aqui, ó. Esse aqui é uma seta que a gente vê o tempo de ejaculação, ó. Quantos minutos leva para um rato macho ejacular numa fêmea, né? E aqui é esse outro gráfico de cá, essa outra parte do gráfico, é a apresentação das fêmeas. O que? Eles pegaram um rato macho, né? Vamos supor que esse aqui é um ratinho macho aqui. Vou desenhar um ratinho macho aqui. Tá feio meu ratinho, tá? Mas não dá pra gente compreender, né? Vamos pôr uma orelhinha nele aqui. Pôr uma carinha nele. Bom, tá aqui o ratinho macho. Então, esse rato macho, fizeram 2 experimentos com ele. Primeiro, ele cruzando com uma fêmea só, a Dona Maria. Vamos supor que essa aqui é a Dona Maria, mulher dele. Pô, que Maria. O nome dela. Para ele cruzar com a Dona Maria, né, com a mesma fêmea. Aqui é a Dona Maria. Então, colocou ele sozinho com a Dona Maria para ele cruzar. Deu uma medicação para a Dona Maria não ficar grávida, para ela continuar no cio. E mediu quantas vezes, né? Quantas ejaculações ele teve e o tempo das ejaculações. Então foi ver que ao longo do tempo com a Dona Maria, esse rato, ele foi enjoando, ó, tá vendo? Com a Dona Maria, a primeira vez que ele viu ela, levou mais ou menos 3 minutos, ó, para ele ejacular. Depois, a segunda vez, né, junto com a Dona Maria, na outra vez que ele foi transar, levou 4 minutos. Ó. Depois levou 6. Depois levou 14 minutos. Ó. Depois 16 minutos. E isso foi aumentando o tempo das relações sexuais. Quer dizer, ele foi tendo relação sexual com ela 3 vezes por semana, depois uma vez só por semana, uma vez por mês. Ele foi enjoando da fêmea. Igual a gente vê aí os casais, né? Com o tempo, vão enjoando um do outro e vão perdendo o interesse sexual. Aí, os cientistas pegaram esse mesmo rato, né? E tiraram a Dona Maria do jogo, tiraram a Dona Maria e apresentou esse rato para várias outras fêmeas, ó, diferentes, ó. Uma vermelhinha, uma amarelinha, uma beijinha, outra marronzinha, ó. E o que eles notaram? Só que colocava uma fêmea, ele cruzava, tirava ela. Ele vinha cá, cruzava com essa saía. E depois que essa saía, ele vinha de novo com essa, cruzava com essa, tirava essa. Ia trocando as fêmeas. Não deixava ela ficar lá mais do que um cruzamento. Né? O que aconteceu? Esse mesmo rato, que com a Dona Maria ficava aumentando o tempo das relações sexuais e enjoando da fêmea, quando mudava as fêmeas, ele não parava suas relações sexuais. Ó. A curva muito menor. E ia tendo ejaculação com as fêmeas várias vezes e não parava, porque sempre liberava dopamina. Aqui, com a mesma fêmea que a Dona Maria, foi parando de liberar dopamina. Aqui, como o efeito novidade, quer dizer, é a coisa nova, é novidade, faz aumentar a liberação de dopamina, ele foi cruzando com várias fêmeas, até o ponto de chegar a adoecer. A gente sabe que tem raça de rato que ele cruza tanto, que ele morre no final. Então, quando ele chega na idade adulta, ele fica 48 horas cruzando com as fêmeas, ou com uma mesma fêmea, depende da raça do rato, até acabar toda a sua energia vital e morrer. Tem vários animais que acontece isso. Tem os salmões, peixes, tem determinados, de mamífero tem o rato,
Pode acontecer com outros mamíferos também, dele morrer durante a estação de monta, né, de exaustão sexual, de vitalidade sexual. Então a gente vê que foi provado cientificamente que esse efeito Coolidge é o que faz os machos enjoarem, não terem o que a gente chama de monogamia. Não existe monogamia. Né? Vou escrever aqui, não existe monogamia. Existe poligamia. O que é poligamia? Isso aqui, ó. Monogamia é esse. Ó. No mundo dos mamíferos e dos animais existe poligamia. Um macho cruzar com várias fêmeas para perpetuar a espécie. Então esse efeito Coolidge, ele é motivado por algumas partes biológicas que a gente vai entender agora. Quais são essas partes biológicas? Né? O que acontece dentro do meu corpo, ou melhor, dentro do cérebro, que desperta parte hormonal, que acontece o efeito Coolidge. Então vamos lá, ó. Oscilações neuroquímicas durante e após o orgasmo. Por que eu falo neuroquímico? Porque é uma forma de dizer que esses hormônios, né, que são substâncias químicas, uns falam neurotransmissores e outros chamam de hormônios, né, no caso a dopamina. Chamam de neurotransmissor, mas muitos falam que ele se comporta como um hormônio. Então a gente colocou a terminologia como neuroquímico. Né? O que é liberado durante o orgasmo? Então, durante o orgasmo, a ejaculação, é liberado determinados hormônios, né? Tem vários hormônios, mas a gente vai pegar 3 principais para a gente compreender o porquê do enjoo, o porquê da saciedade sexual que acontece com os mamíferos. Então vamos lá, o primeiro, que é a dopamina, a gente já falou bastante dela, que é falado como o hormônio da recompensa. Né? A dopamina é o hormônio da recompensa que faz eu buscar aquele prazer incontrolável, né? Para ver que é bom eu repetir aquele comportamento. Nós temos um outro hormônio que a gente chama de ocitocina, que é liberado antes e durante o orgasmo, que é chamado de hormônio de ligação de pares, ou hormônio do amor. Né? Comumente falado aí no mundo científico, né? Nas mídias, que eles chamam de hormônio do amor, chama ocitocina, que esse hormônio aqui, eu consigo ter uma maior quantidade desse hormônio quando eu trabalho o outro programa, né? Vamos voltar lá para a gente ter uma ideia, esse programa de ligação. Aqui, nesse programa de ligação, a ocitocina é muito mais liberada do que no programa de reprodução. A gente vai perceber isso. Né? Então vamos voltar lá. E na ligação de pares, né? Aliás, o terceiro hormônio que é bastante... deixa eu colocar aqui a caneta. Ó, é a prolactina, que é um hormônio da saciedade. Ó. O que é saciedade? Do enjoo, da habituação. Você fica habituado àquilo e vai perdendo o prazer de fazer aquilo. Essa prolactina tem outras funções também, né? Quando a mulher, toda fêmea, não falar só da mulher não, toda fêmea mamífera, incluindo a mulher, quando ela está prenhe, né? Quando ela está gestante, ela libera altas quantidades de prolactina nela, né? Quando ela dá à luz, quando ela amamenta. Por isso que é prolactina, vem de lácteo, vem de leite. Por isso que toda fêmea mamífera, né? Incluindo as mulheres, quando elas estão gestantes, né? Ou quando elas estão em amamentação, elas não têm cio.
Elas não ciclam, né? É um período que ela não cicla. Por quê? Porque ela não tem prazer no ato sexual. Ela não tem que, naquele momento, ter uma nova concepção no começo ali do parto e na gestação. Não tem como, ela já está gestante. Como é que ela vai ter, a fêmea vai ter prazer em sexo estando gestante? Né? No mundo dos animais mamíferos é assim. E da mulher também é. Muitas vezes a mulher não tem prazer no marido. Quando ela está gestante, a gente vê que ela sente enjoo do marido, do cheiro do marido. Aí a mulher está grávida, né? Muitas têm relação sexual para manter compromisso com o marido, porque o marido obriga ela a ter relação sexual. Mas dentro dela, na sua parte hormonal, não tem aquele prazer, porque ela não está ciclando, né? Ela está gestante, e quando ela está amamentando também, ela está ali, é um momento dela dedicar para a cria, e não a relação sexual, para dedicar a cria. Não no mundo dos animais é assim, no mundo dos mamíferos. Então é esse hormônio prolactina. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, no momento, no sexo, nas preliminares, ó, vamos supor que isso aqui é um gráfico, que são os hormônios, e aqui a relação sexual, o tempo, né? O tempo da relação sexual. Não coloquei aqui, mas o tempo. Então tá aqui, ó. As preliminares, começa nas preliminares e tal, ó. Preliminar, tal. Durante o sexo, a gente vai ver que a dopamina vai aumentando, né? Beijinho, abraço, tal, né? Tá aumentando a dopamina. O hormônio do amor também, ele aumenta, a ocitocina tá aumentando, né? A prolactina, ela continua mais ou menos no mesmo nível, né? Ela, na verdade, ela às vezes até está decaindo, porque ela não está tendo saciedade, não está tendo enjoo, está tendo atração sexual, né? Então ela está neutra. E esses outros hormônios eles estão subindo durante o ato sexual. Quando chega o momento do orgasmo, é onde tem o maior pico de dopamina, por isso que a gente, né, fica doidão durante a ejaculação, ó, aquele pico gigantesco de dopamina. Um pico também de ocitocina grande, né, de querer abraçar, de apertar aquela coisa, né? E logo após o orgasmo, né, após o orgasmo, a prolactina entra com bastante, né, abundância no organismo. Olha aqui, tanto que aumenta. Aí acontece o desequilíbrio hormonal, né? As oscilações hormonais. No momento, logo após o orgasmo, a dopamina cai demais, ó, por isso que perde a ereção após a ejaculação, cai a dopamina, perde o prazer. A ocitocina, que era o hormônio do amor, também, né? Aquela pessoa não vai ficando com aquele carinho e afeto que você queria, aquilo vai desaparecendo, né? A ereção diminui, acaba, e o enjoo com aquele parceiro vai aumentando, ó, a prolactina aumenta. E isso vai ocasionando até mais ou menos 2 semanas de oscilação, esse desequilíbrio hormonal. Por isso que acontece o que a gente chama de efeito Collett. O homem vai perdendo interesse, né? A cena clássica do filme, né? Quem via filme mais antigo aí, que é da minha época, do homem, vou até colocar aqui, do homem, colocar minha tela aqui, do homem, aquele filme do homem, ele acaba a relação sexual, né? Ele acende o cigarro, né? Fica de um lado fumando, a mulher do outro lado, não tem carinho, não tem beijo, né? Aquela mulher antes do ato sexual, o cara estava eufórico, né? Que a mulher bonita, aquela coisa, porque a dopamina é muito grande, aquela vontade. Depois da ejaculação, aquela mulher já não é tão bonita, já não tem tanto aquele desejo, a vontade de carpir, né? Aparece, você quer sair fora dela, né? As relações não duram, né? Aquele flerte ali, depois você não, um outro encontro você já não liga mais para aquela mulher, né? Isso mais no masculino do que no feminino,
Porque a liberação de dopamina ela é maior no masculino. É nos dois, a gente vai depois decifrar um pouco mais isso. Mas é mais comum no macho. Então por isso que a gente tem que ficar atento, né, em relação a esses comportamentos dentro de nós. Nós vamos compreender, e nós vamos ter que falar isso numa outra aula, porque o tempo já está bem dizer estourando, né? Já deu 1 hora de gravação e vai ficar para a próxima aula. Nós vamos compreender como que esse efeito college, né? Por que a gente enjoa, por que os casamentos não duram para sempre, por que a lua de mel dura mais ou menos aproximadamente 2 anos, a partir de 2 anos acaba a lua de mel, né? E aí a gente coloca culpa em várias outras coisas, por causa dos filhos, estou trabalhando demais e isso, lógico que isso interfere, mas a forma que a gente conduz a nossa sexualidade contribui para isso, porque está tendo modificações orgânicas, alterações, né, desses neurotransmissores, desses hormônios que faz a gente enjoar do ato sexual para com a esposa. Mas se vê uma outra fêmea, né, no mundo dos mamíferos, no mundo humano, você vê outra mulher, ou se vê pornografia, já fica fissurado, fica louco, né? E acaba, aí daí que vem as traições, a violência doméstica, né, e tudo mais. A gente vai aprofundar mais isso na aula da semana que vem, né? Então, vejam aquela primeira aula instintos, né, dos instintos, como é que gera as compulsões, e também vejam mais vezes essa aula de hoje para começar a compreender sobre isso. Aí semana que vem a gente tem a segunda parte de sexualidade à luz da ciência e da religião. Certo, pessoal? Então, quero fazer uma oração de encerramento para vocês. Vamos fechar nossos olhos, vamos levar o pensamento a Deus. Respire profundo pelo nariz e solta o ar bem devagar também pelo nariz, levando o dobro do tempo. Que assim você solta seu ar, você relaxa sua mente, relaxa o seu coração, fica mais em paz, em serenidade, trazendo equilíbrio para todo o seu corpo. Eu quero orar para vocês. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. O Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender um pouco mais sobre o nosso corpo, como esse instinto da sexualidade, infelizmente, nos leva a uma falta de comunhão com a espiritualidade, uma falta de equilíbrio, né, e bem-estar perante a nossa família. Então, que nós possamos abrir nosso coração para reaprender o que é a sexualidade. Então, Pai, nós lhe pedimos que o Senhor possa trazer tranquilidade ao nosso coração, tranquilidade à nossa mente, para que a gente possa compreender, sem julgamento, de forma equivocada, aprender que nós aprendemos, saber, tirar da nossa mente tudo que a gente aprendeu sobre sexualidade, que infelizmente foi através do mundo. Foi através da pornografia, foi através da promiscuidade, foi através da prostituição. Então que a gente possa eliminar isso da nossa mente e começar a colocar, através do poder do Espírito Santo e das aulas que a gente vai ter contato, uma forma de sexualidade saudável, Pai, que vai nos fazer pessoas melhores. Então que o Senhor possa ajudar nessa compreensão, possa nos proteger, nos iluminar, hoje, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, obrigado a todos. Assistam às aulas, fiquem com Deus e até semana que vem. Um abraço.
Tchau, tchau.